Olá, eu sou o Cristiano, eu sou técnico da empresa Hertz e hoje eu vou estar passando para vocês aqui, né, como manusear o equipamento brete nosso, né? E nós temos o brete dois modelos. Nós temos o modelo convencional, né, que seria de um motor, que é o motor elétrico, e temos também o bimotor, que seria dois motores. No caso, o motor movido a gasolina, tá? E tem aí o motor elétrico. Visto que nós temos essas duas opções, hoje eu vou estar mostrando para vocês esse equipamento aqui, que seria o bimotor, tá bom? Nós vamos trabalhar com ele aqui no motor a gasolina, tá? Para vocês verem o funcionamento de como é ele no motor a gasolina, tá? Essa seria a posição de transporte, tá? Com ele abaixado, o pé, que é o para-choque, estaria também levantado, vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Tem umas travas de segurança que antes do acionamento dele deve estar destravada, que eu também daqui a pouco vou mostrar para vocês, tá? Mas para vocês terem um breve conhecimento do equipamento que você acabou de adquirir, esse é o equipamento, tá? Ele vem prontinho para você já chegar na sua propriedade e começar a usá-lo, tá ok? Então vamos lá, vou mostrar para você as travas de segurança para poder destravá-lo, para poder começar a usar, tá bom? Então vamos lá então. Bom, então as travas que eu disse para você são duas, tá? Uma é a trava do pé. Esse pé aqui, ele sempre tem que estar para transporte nessa posição, tá ok? Tem que dar nessa posição. Temos aqui o sistema dele de destravar, essa corda de segurança aqui, tá, para transporte. É somente soltá-la, um procedimento rápido, tá, fácil. Feito isso, soltou aqui, ele vai estar articulado para baixo, tá? Aí, ó, praticamente você vai ali na caminhonete, dá uma resinha na caminhonete, ele vai encavalar em cima desse para-choque, ele vai estar pronto para uso aqui. Temos a segunda trava, que é essa daqui da frente, também para transporte, tá? Na hora que chegar na propriedade, vai soltá-la, tá? Essa trava vai soltar, vai destravar aqui, destravou esse ponto aqui, ele já vai estar pronto para poder articular ele, tá certo? Então agora eu vou ligar o motor a gasolina. É um procedimento simples também. Vocês vão ver que para fazer a primeira ligação dele tem alguns procedimentos, porque ele está com o motor frio, tá? Então, assim como talvez na primeira puxada de acionamento não vá ligá-lo, na segunda, talvez na terceira ligue, tá? Então a gente vai lá mostrar para você como liga o motor a gasolina, tá bom? Então vamos lá então. Eu já tinha ajeitado o motor a gasolina aqui. Quando você tiver na sua propriedade, você também pode fazer esse procedimento, tá? Deixar ele já do jeito que está aqui já no lugar. E ele tem alguns macetes para poder começar a trabalhar, tá? Por exemplo, aqui tem uma chave, ele liga e desliga, ó. Aqui está desligado e aqui está ligado, ó. Desligado e ligado. Então sempre para começar a acionar tem que fazer esse procedimento, tá? Feito isso, aqui temos a gasolina, tá? A gasolina aberta, gasolina fechada. Então vamos deixar a gasolina aberta. Esse é o sistema de afogação dele, para poder ela sempre, quando o motor tá frio, ele vai ficar mais fácil de pegar. Depois que pegou, só voltar a alavanca novamente, ele vai estar estabilizado, tá? Então agora ele vai estar puxado todo para cá, sempre no primeiro ponto de ligação, lubrificar os pistão, pelo menos umas duas puxadas, tá? Aí sim, já está tudo pronto, é só bater, ó, e levando ele para lá, tá ok? Para poder sempre vai esquentando, ele vai modificando.
Encha todos os pistão, tá? Ó. Nós estamos aqui agora com o equipamento totalmente aberto, tá? Estamos com o equipamento totalmente aberto, só para demonstração para vocês. Esse não é a posição de trabalho ainda, tá? Só para vocês verem ele todo aberto, tá? Porta aberta aqui também, ok? Porta aberta, tá? Todo o sistema funcionando, só para vocês verem, tá? Todos funcionando. Agora eu vou voltar ele na posição de trabalho. Então esse sistema aqui que eu vou mostrar para vocês agora vai ser o sistema inicial de trabalho, tá? Então vai ser isso daqui. Sempre deixar uma abertura aproximadamente aqui, tá? Essa abertura para quê? Para que a hora que o animal vir de lá para cá, ele vai ver essa abertura aqui e é na onde ele vai querer escapar por aqui. O operador do comando vai capturar ele, ok? Capturando o pescoço dele, o manejador ali na frente vai fechar o portão, tá? Fechou o portão, o animal está parado ali dentro, capturado, tá? Aí tem alguns procedimentos que devem ser feitos para poder tombar o animal. Quem está ali nos comandos tem que observar por aquele espelho ali em cima para não apertar muito o animal. Se por acaso for um animal muito bruto, você vai apertar um pouco a mais. Se for um animal manso, você vai apertar bem menos, né? Então vai ser esse o sistema que você vai trabalhar, tá bom? Feito isso, vamos supor que o animal esteja capturado, tá? O animal está capturado, o animal está aqui dentro, tá? Você desse jeito não pode tombá-lo ainda. Por quê? Porque isso daqui tem que ser acionado para poder prensar o animal ali. E isso daqui é uma regulagem para que o animal ele não vá encostar nessas partes aqui, porque o sistema de ângulo do equipamento ele é um pouco em grau, dá mais ou menos uns 120 graus, tá? Então ele fica um pouco caído, para que o animal, na hora que você abrir o fundo, ele não venha para trás. Então isso daqui, a função dele é segurar o animal para que o animal não vá para cima do equipamento, tá bom? E lembrando de quando você abaixar isso daqui, deixar um ponto acima para que não force no animal, tá? Porque imagine o animal estando aqui dentro, você forçou ele, ele vai dar aquela abaixada, aí de repente, a hora que você for liberar o animal, ele vai estar pressionado aqui e você não vai conseguir puxar o pino. Então sempre deixe uma folguinha, tá? Sempre uma folguinha em cima do dorso do animal, tá bom? Então agora, vocês vão ver aqui, eu vou acionar aqui, tá? Lá na frente e a gente vai tombar ele, tá bom? Então vou lá. O sistema seria esse daqui, tá ok? Estou ligando o motor, tá? Capturei o animal, tá ok? Ó, capturei tudo o animal, tá? Vou tombá-lo. Tombei o animal, eu não posso abrir. Quem tiver ali em cima, eu não posso abrir aqui porque tem essas travas de segurança, tá bom? Se eu abrir, eu vou quebrar alguma coisa no equipamento. Então, ó, quem estiver aqui vai abrir, tá? Abrir. Abriu aqui. Aí sim, quem estiver ali no comando pode acionar a alavanca, tá bom?
Agora, praticamente você tem acesso à parte de baixo do animal, tá? E também aqui para poder fazer o manejo aqui, você tem que ter alguns procedimentos, tá bom? Você não pode chegar aleatório e começar a amarrar aqui, que você pode se machucar, tá bom? Então, vamos imaginar que o animal esteja aqui, pata dianteira e pata traseira. Primeiramente, você dessa posição, você vai amarrar a parte dianteira. Por que isso? Isso é uma segurança para você, tá? Aqui a pata traseira do animal, se ele tiver de dar coice, ele vai dar coice para lá, e se ele tiver de dar manetada, vai dar manetada para lá também. Então isso é uma segurança para você. Você vai amarrá-lo aqui, vai o jogo de peia para você começar a trabalhar, tá? Vai para você aqui. Você amarrou aqui, você já tem segurança, tá? Você já tem a segurança. Você amarrou, aqui você já tem segurança. Você já não vai levar mais a manetada. Aí você vai vir aqui e vai amarrar a parte traseira. Amarrou a parte traseira, você está com total segurança aqui. Esse é o procedimento correto para você começar o início de trabalho aqui embaixo na parte do animal, tá bom? Feito isso, você vai fazer todos os procedimentos que você tiver de fazer, cirurgia, castração, né, casqueamento, todos esses procedimentos que o equipamento vai lhe oferecer agora. Fizemos todos os serviços, finalizou o animal, tá? Agora a gente vai fazer o sistema inverso, né? Lembra que nós amarramos primeiro a pata dianteira e depois a traseira. Agora nós estamos protegidos porque a pata está amarrada. Vamos soltar a parte traseira. Soltou, tá? E viemos aqui e soltamos a parte dianteira, tá? Quem estiver ali no comando vai ter que estar em sintonia com quem estiver aqui soltando o animal. Por quê? Também é uma segurança para você que está aqui operando o equipamento. Imagine aqui, você soltou as patas do animal e você pode pedir para ele levantar a tampa aqui e fechar o fundo. Então você tem que dar um passo para trás para certificar de que isso aqui não vai machucar você aqui, tá bom? Então é um sistema de segurança para você também. Então quem estiver aqui, trabalhando aqui, tem que estar em sintonia com quem está lá. Quem estiver lá, vê se aquela pessoa deu aquele passinho para trás, pode fechar, que não vai ocorrer perigo para ninguém, tá bom? Eu fechei, quem estiver aqui atrás aqui, já vai vir travar, tá? Já vai estar travando. Esse procedimento é um procedimento de segurança pro animal. Por que pro animal? Quando a hora que está tombando, todo o peso do animal vai estar nesse fundo. E nós temos só um pistão que vai segurar ele. Então isso aqui é uma trava de segurança para que aqui tenha alguma coisa, algum objeto segurando o fundo, tá? Então sempre tem que estar travado para poder tombar o tronco quando o animal estiver dentro. Outra dica de segurança para o animal também, tá? Para quem estiver operando para o animal, nunca liberar a cabeça primeiro. Lá em cima a plaquinha vai estar escrito guilhotina. Não libere a guilhotina primeiro. Por quê? Se você liberar a guilhotina primeiro, aqui vai estar prensado. Então o animal vai querer sair, ele pode se machucar. Primeiramente, liberar a lateral, tá? Liberou a lateral, o animal vai estar solto aí dentro. Aí sim você vai liberar a cabeçada toda de uma vez, que é o procedimento que eu vou fazer agora, e ele vai sair. Feito isso, o animal já saiu, tá ok? O animal saiu, quem estiver no comando ali vai acioná-lo, 30 centímetros aproximadamente, tá? Deixando
uma fuga aqui para o animal, vamos dizer assim. Feito isso, essa lateral vai estar toda aberta, o sistema ali em cima vai estar todo acionado para cima, tá bom? Estamos prontos para poder começar a trabalhar novamente com o animal. Então vou fazer esse procedimento novamente. Feito isso, tá? A lateral aqui toda aberta, tá? Colocou o outro animal. Colocou o outro animal aqui. Pá, pegou, prensou, travou novamente na posição que precisa. Só tombar o animal, tá bom? Esse vai ser os procedimentos que nós vamos fazer no equipamento. Lembrando que são algumas partes técnicas para você poder trabalhar, tá? Aí, às vezes, cada um tem o seu jeito que pode ser usado aí. Esse foi o básico que nós acabamos de ensinar para você, tá bom? E você, seguindo esses procedimentos, você vai ter o equipamento apropriado para fazer o manejo no seu rebanho, tá bom? Agora nós vamos mostrar para vocês aqui algumas dicas de como mexer no equipamento aqui no comando, né? Tem algumas práticas que facilita o trabalho, tá bom? O que eu falo para vocês aqui, ó? Aqui em cima aqui nós podemos trabalhar com as duas mãos, tá? A mão direita a gente vai trabalhar na guilhotina e na lateral. A mão esquerda ficaria para o fundo e para o tronco em si, total, né? Por que isso aí? Porque se você ficar pegando só como aqui, você não tem estabilidade na mão. Agora aqui, você apoiando aqui, a gente fica tão prático nisso que a gente começa a trabalhar só com os dedos nelas aqui, tá? Então a gente, de vez de ficar mudando a mão, a gente fica com as duas aqui, olhando para o equipamento, para o espelho e tal, e vai trabalhando aqui, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o procedimento. Seria esse daqui, ó, tá? Mão direita, tá, ó. Guilhotina, tá? Ó, lateral, tá bom, ó? Lateral. Então seria esse o procedimento, ó, tá? A mão esquerda você vai trabalhar com o tronco, tá? O tronco em si. E a gente abriria o fundo. Vou lá abrir o fundo para vocês verem, tá? Sempre lembrando que não pode estar acionando o fundo com as travas aqui, tá? Então sempre tem que acionar com ele destravado. Então, ó, acionei aqui o tronco com a mão esquerda, com a outra mão abro o fundo, tá bom? Fechei o fundo com a mão esquerda, tá? Fechei o fundo com a mão esquerda. Automaticamente já tenha travado ali. Levantei o animal com a mão esquerda, tá? Mão direita, liberei a lateral, que é o procedimento correto, e depois liberei todo o animal embora, tá certo? E voltei na posição de trabalho novamente. É só colocar o outro animal. Então, isso é muito importante, a gente tá usando esse procedimento para poder trabalhar, tá bom? Esse procedimento ajuda muito no manuseio aqui no comando, tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para você. Aí depois que você pegar a prática sua, tudo aqui, você vai fazer praticamente o que você quiser com o animal. Já teve relatos já de casqueadores dizer que qualquer animal eles conseguem colocar aqui. Até aqueles que nunca viu gente que consegue colocar aqui, tá bom? Então, vocês acabaram de adquirir um equipamento excelente, com a qualidade Hertz Brasil Rural. Então, meus parabéns pela aquisição sua, tá? E nós vamos agora
mostrar para vocês aqui que a manutenção dele é uma manutenção simples, tá? Algumas dicas também para poder aumentar a vida útil do equipamento, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês os pontos de lubrificação, que tem alguns pontos de lubrificação para você poder trabalhar, tá? Bom, nós temos aqui os pontos de lubrificação, tá? São 12 pinos para graxa, tá? 12, é isso mesmo, 12 a 13 pinos para graxa. Mas eu vou mostrar para vocês os locais dele. São 2 aqui no freio, tá? São, ó, 2 aqui no freio, tá? Lubrificação. São... Em cada pistão, nós temos um ponto de lubrificação, ó. Um aqui, outro lá embaixo, outro aqui, outro ali. Temos aqui, nos pinos central e nos pinos do fundo. Então todos eles têm que trabalhar com graxa, tá bom? Que esses pinos, esses bicos de engraxadeira aqui seria para graxa. E nós temos uns pontos também de lubrificação com óleo 68. O mesmo óleo que você usa aí no trator é o que você vai usar aqui no nosso equipamento, né? Tem uns pontos de óleo que você vai usar, seria nas partes aonde vai correr, tá? Por exemplo, os pinos, tá? Esses pinos colocando óleo, visto que eles trabalham com uma mola interna, então você coloque óleo, lubrificante, tá? Óleo 68 aqui. Uma dica também, não passe graxa aqui. A graxa ela pega poeira, vai ficar com um rolamento muito duro, daí ela vai começar a pesar. Passa um óleo 68 que depois, numa lavada, no final de expediente, você consegue tirar ele e depois no outro dia é só começar a lubrificação de novo, tá bom? Então esses são os pontos de lubrificação para você fazer, tá bom? Nós vamos mostrar agora o nível do óleo. Então nós vamos lá mostrar para vocês o nível do óleo, tá bom? Essa é a caixa de óleo, né? Que vai alimentar todo o sistema hidráulico do equipamento, tá? É o óleo 68, vai aproximadamente 37 a 40 litros de óleo aqui dentro dessa caixa, tá? Entre a caixa e encher os pistão. Quando trocar ele? Não tem um tempo específico para você trocar, tá bom? Você vai observar se ele está branco, tá? Se por um acaso estiver abaixo do nível do óleo, tá? Então é esses pontos que você vai observar. Mas se você dentro de uns 4 anos aí você quiser trocar, aí fica a critério seu. Se quiser trocar também de ano em ano, fica a critério seu. Mas a data certa para trocar não tem uma data, tá bom? Sistema de mangueira, né? Sistema de mangueira, onde você trabalha com o seu trator aí, leva ali para poder fazer uma manutenção, ele também faz essa manutenção das nossas mangueiras, que é uma mangueira padrão universal, tá? Então você consegue achar onde mexe com o trator hidráulico, acha também nessas mangueiras, tá bom? O sistema de rodagem que a gente usa é o sistema da Silverado, né? Um sistema bem forte, rolamento bom, tá? Então esse é o sistema. E temos o sistema de freio, que tem também, que eu vou mostrar para vocês, o sistema nosso de freio é praticamente igual ao sistema que usa em barcos, tá bom? Então tem umas dicas para você dar ré, tem algumas coisas para você fazer para poder usar ele melhor possível. Sistema de freio nosso, tá bom? Aqui ó, tem um adesivo onde mostramos aqui travado e destravado. O que seria isso? Ele aqui, ele está na posição destravado, então quer dizer que o freio estaria funcionando, tá? Como funciona o nosso sistema de freio? O sistema de freio, você brecou a caminhonete, tá? Automaticamente você estaria brecando o equipamento também, tá? Mas você vai querer dar uma ré no equipamento, tá em subida. Aí você tem que vir nesse sistema aqui, ó, e travar ele. Agora eu não tenho mais o freio do equipamento, tem só o freio da caminhonete. Então são sistemas simples de usar, tá? Fácil manutenção, manter sempre lubrificado. Óleo é o mesmo sistema de óleo DOT 3, DOT 4. Então
É um sistema simples de usar. Aqui voltei de novo, já estou usando o freio novamente, aqui nosso. Então, o sistema de engate é o sistema padrão de rabicho que você tem aí na sua propriedade, na sua caminhonete aí, é o sistema igual.